O técnico Eduardo Cudê recebeu uma boa notícia do Departamento Médico Colorado na tarde dessa quarta-feira no CT do Parque Gigante. O argentino Fabrício Bustos treinou normalmente e está liberado para viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco na noite dessa quinta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mais, os nomes que podem substituir Johnny agora que está de saída para o Betis da Espanha. Começa por Gabriel, depois Rômulo, mas tem outros nomes já surgindo no mercado colorado. E ainda, a eleição esquenta e Roberto Melo divulga, ou pelo menos vaza, o executivo que vai fazer parte do departamento de futebol caso a oposição seja vencedora no pleito de dezembro. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube que treinou na tarde dessa quarta-feira e está se preparando para ir para o Rio de Janeiro. Agora, à noite, deve chegar ali por volta das 9, 10 horas, lá na capital, né, na cidade maravilhosa. E aí, a gente tem algumas coisas para falar desse treinamento, tá? Primeiro de tudo, Fabrício Bustos, liberado. E com isso, o Cudê deve repetir o time, e não só repetir o time, mas botar praticamente a força máxima contra o time do Ramon Dias agora na quinta-feira. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, com Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. O time que meteu 7 no Santos tem mais uma sequência e uma possibilidade considerável aí de a gente conseguir pegar e dar uma subidinha na tabela, né? Estamos com 35 pontos, precisamos pontuar também fora de casa, algo que não fazemos há 4 meses. Última vitória lá contra o América Mineiro, lembra? Eu tava lá no Independência, inclusive gol de letra do Jean Dias, tá? Mas assim, gente, a notícia da manhã foi a saída do Johnny, né? E vai ser vendido, foi vendido, vai sair agora após o final do Campeonato Brasileiro, né? 7 milhões de euros com gatilhos e tal, e mais ainda uma porcentagem de futura venda que fica com o Internacional. Então, deixa eu te explicar algumas coisas, tá? Tem muita gente reclamando comigo nos bastidores, na DM, né? A galera torcedor do Inter, de que eu tô achando uma boa venda. Eu parto do princípio seguinte, são 7 milhões, tá? São mais gatilhos, muito semelhante ao que o Bruno Fux também teve quando foi vendido para o CSKA. Por exemplo, se fosse campeão na Rússia, o Inter ganhava mais 1 milhão de euros. Se eles fossem para a Champions League, mais 1 milhão de euros, e assim ainda. Tinham gatilhos, tá? A partir da performance dele dentro do CSKA, isso o Bruno Fux. Agora, com o Johnny vai ser igual. Tem gatilhos a partir de jogos jogados, de minutagem, de questões de convocação para a seleção, de disputas de campeonatos. Então, pode vir a chegar até a 10 milhões de reais, milhões de euros, perdão, essa transferência do Johnny, beleza? O Inter ainda fica com 20% dos direitos econômicos para uma futura venda. Ou seja, vendeu por... Vamos lá, tá todo mundo dizendo aqui que ele deveria no mínimo 15 milhões, tá? São mais 3 milhões, ou seja, mais 3 milhões em cima do 7, 10. Mais os 3 milhões que a gente já falou ali que poderia chegar em 10 a partir das metas e tal, 13. Tá muito próximo do que tá todo mundo falando, né? Então assim, dificilmente o Johnny seria vendido por 15 milhões, 20 milhões. Dificilmente isso ia acontecer. Tá? Mesmo que seja um volante promissor, olha o Rodrigo Dourado, o que aconteceu com o Rodrigo Dourado. Então, mesmo que seja um volante promissor, mesmo que seja um volante que deve disputar a Copa do Mundo agora na próxima temporada, não adianta, cara, não tem o que fazer. O Internacional precisava vender jogadores. E isso, independente de conquistar ou não a Libertadores, estar bem no Campeonato Brasileiro, ter ido além ou não na Copa do Brasil. A performance financeira
já tinha ido para o saco lá atrás e previa, de qualquer maneira, 130 milhões em vendas. Ou seja, de repente vai ter até uma venda a mais ou daqui a pouco até duas, né? A gente estava mesmo falando esses dias sobre Matheus Dias e Taulara, tá? Então, a partir daí, essa questão. A gente está atrás de nomes, tá? A gente está atrás de nomes. Um deles, que se fala muito nos bastidores do Beira-Rio, é o Wallace, volante que foi revelado pelo Grêmio, tá? Tá ali na faixa quase dos 30 anos, tá? Mas está na Itália agora, na Udinese. Foi revelado pelo Grêmio, jogou na Alemanha e agora está na Itália. O Flamengo quis, tentou comprar, não conseguiu, né? Lembra agora no meio do ano passado, se eu não me engano. É claro, é um volante caro, é um volante que precisa de um investimento tremendo, tá? Óbvio. Eu vou até fazer o seguinte, o Lucas tem outros nomes, eu vou deixar aqui em cima. O que eu ouvi foi o nome do Wallace, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar o Santos, que está caindo, né? Que também tem bons nomes que daqui a pouco pode aparecer ali. O próprio Jean Lucas, que o Inter já quis lá do Mônaco, lembra? Então, daqui a pouco é outro nome que vai começar a surgir aí. Então, assim, vamos com calma, porque, primeiro, a saída do Johnny já era esperada. 2, Gabriel e Rômulo fazem parte do processo da saída de Johnny, né? Renovar com o Gabriel, contratar o Rômulo. E agora teria mais um cara para ser o expoente em cima desse negócio, em cima desse mercado aí com o volante, tá? Por último, mas não menos importante, eu quero falar com você sobre uma informação até que o Meneghetti, né, o Leonardo Meneghetti, ele trouxe aqui agora sobre a questão da eleição, né, do Internacional. Alguns nomes eu já tinha trazido aqui no meu canal, sobre D'Alessandro, sobre Abel Braga, na comissão técnica, né, no departamento de futebol do Roberto Melo, caso viesse a ser o presidente, né, ou caso venha a ser o presidente agora ganhando o pleito do final do ano. E eu tinha 2 nomes, o Alexandre Matos e o Rodrigo Caetano. Eu estava tentando descobrir o porquê iria para um ou iria para outro e tal, se já tinha contato, isso e aquilo. O Rodrigo Caetano já tinha trabalhado com o Roberto Melo. Mas o que me disseram? Praticamente acertado o Alexandre Matos para ele deixar o Atlético Paranaense e vir para o Internacional caso ganhe, então, o Roberto Melo. E aí, por que isso? Uma pessoa me disse o seguinte: Ernest, ele deixou claro que ele quer continuar com o Kudê. Tu acha que ele vai botar o Rodrigo Caetano de novo no clube para ter um atrito, um problema dentro do futebol? Esse foi um dos motivos, uma das questões que me disseram nessa composição aí que o Roberto Melo quer fazer. Outra coisa, o Alexandre Matos não deve ganhar pouco lá no Atlético Paranaense. Também não deve voltar para cá, ou não deve vir para cá para ganhar pouco. Ele que tem passagem destacada no Cruzeiro, passagem destacada no Palmeiras, se eu não me engano fez também, né, a parte do Atlético Mineiro. Mas assim, só para ter uma ideia, vou pegar como valores base, tá? Quando o Rodrigo Caetano trabalhava aqui com o Roberto Melo, com o Medeiros e tal, era 250 quilos de picanha por mês. Então, algo me diz que assim, não vai haver a mesma, vamos dizer, eu não sei nem se o termo é a austeridade financeira, tá? Porque teve, por exemplo, David a 11 milhões, não tem nada de austeridade financeira. Baralhas por 5 milhões também não tem nada de austeridade financeira, né? Então, assim, o que me parece é que o Roberto Melo vai gastar. Isso me deixa muito claro. Principalmente a partir dos nomes que ele quer, né? Ele teria o executivo, como o Alexandre Matos, o D'Alessandro como uma espécie de gerente esportivo ali e tal, e o Abel como coordenador técnico. Esses caras não vão ganhar pouco. Só esses 3 aí já deve dar tranquilamente R$1 milhão. Fácil. Fácil. Tá? Então, tá aí mais bastidores aí que a gente vai buscando da política do Internacional e do pleito, tá? Kudê vai ficar com o Roberto Melo a partir dessa composição? Não sei, tem minhas dúvidas. Ah, mas os 2 já disseram que querem ficar com o Kudê. Beleza. Será que o Kudê quer ficar com os 2? É uma pulguinha atrás da orelha que eu coloco para vocês aqui também. Beleza? Vamos conversando?
Faz o seguinte, deixa nos comentários o que tu acha do Wallace, o que tu acha da possibilidade de o Alexandre Matos ser o diretor executivo aí do Internacional, caso o Roberto Melo vença. Tu acha que tem chance do Roberto Melo vencer? O Alessandro Barcelos, por exemplo, se não for para Libertadores, vai ser varrido do clube? Como é que vai ser isso aí? Deixa nos comentários e vamos trocar uma ideia ao longo aí desse finalzinho de quarta-feira. Valeu? Forte abraço. Tchau.